Olá a todos, meu nome é Patrícia Tomazoni, sou voluntária desta Casa de Luz e de Amor. E hoje, então, viemos aqui conversar sobre convivência com os filhos neste momento de pandemia. Peço que todos nos acompanhem para a nossa oração inicial, para que se inicie, então, o nosso trabalho de difusão doutrinária. Elevando nosso pensamento a Deus, que é Pai de todos nós, pedimos a proteção e o amparo nesse dia de hoje, que adentre aos nossos lares, o nosso trabalho, onde estivermos, energias que curam nossas dores mais íntimas, que possamos sentir o quanto somos amados e protegidos por esses trabalhadores fiéis de Jesus. Que a paz fique conosco, que a paz inicie conosco. Que assim seja. Neste momento, então, nós estamos passando por algo novo. Estamos enfrentando, então, uma pandemia onde estamos isolados socialmente, em nossos lares, com as nossas famílias. Pensamos, então, em conversar hoje sobre o que está ocorrendo em nossos lares, com os nossos filhos, a nossa convivência com estes, às vezes pequeninos, às vezes não tão pequenos. Que possamos, então, refletir sobre como está sendo essa experiência nesse centro que é o nosso lar, a nossa casa. Então, para iniciarmos o nosso assunto, vamos, então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que tem o título Ocupações e Missões dos Espíritos. Na questão 583, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Ó, a pergunta de Allan Kardec. É sem contradita uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Então, vamos parar um pouquinho aqui e vamos refletir sobre o que os Espíritos estão a nos dizer. Muitas vezes, na nossa ingenuidade, nós achamos que as missões são apenas grandes feitos, grandes conquistas, aquelas que aparecem, aquelas que todos veem, e esquecemos do que os Espíritos nos dizem. A nossa missão frente à maternidade e à paternidade é muito maior do que possamos imaginar. É uma verdadeira missão dada a nós. Que possamos cada vez mais compreender que este ser que está recomeçando a sua jornada terrena não veio ao acaso ser nosso filho, nossa filha, nosso neto, nossa neta, nosso sobrinho, nossa sobrinha. Nós precisamos cada vez mais compreender que o acaso não existe.
Não existe o acaso. O nosso Criador, que criou todos nós, suas criaturas, fez isso através de muito amor. E as suas escolhas são sábias, mesmo que nós ainda não consigamos entender. Mas precisamos pararmos de sermos tão rebeldes, muitas vezes questionando essa inteligência suprema, que é Deus, nosso Pai. Estes que estão sendo nossos filhos, não é por acaso, não foi por acaso, obra de amor e confiança de Deus a nós. Que possamos nos dedicar profundamente a esses entes, queridos, amados. Que possamos nos dedicar cada vez mais a estes que vieram no nosso lar. Que possamos verdadeiramente ser dignos desta missão da paternidade e da maternidade. Queridos amigos, quantos de nós, muitas vezes, nos preocupamos tanto com situações de ordem física, de ordem material, investindo em roupas, em boas escolas, em ter uma moradia confortável, em proporcionar férias para esses nossos filhos, e tantas outras coisas que a gente pode elencar, de situações que muitas vezes priorizamos. Frente a uma pandemia como essa que estamos enfrentando, percebemos o que realmente é importante. Percebemos que o importante é trabalharmos também com os nossos filhos o lado moral, entendendo, vivenciando, compreendendo que o equilíbrio se dá entre o intelectual e o moral. São as duas asas para se equilibrar este ser que ali veio em nós, no nosso seio familiar. Que possamos aproveitar este momento que estamos vivenciando, de isolamento social, onde as crianças não estão indo às escolas, onde os jovens não estão frequentando as faculdades, os cursos, que possamos nos dedicar a eles cada vez mais, que possamos desacelerar um pouco o nosso ritmo que vínhamos fazendo. Esse ritmo acelerado, onde muitas vezes não tínhamos oportunidade de fazer uma refeição com os nossos filhos, de ler uma história, de conversar, jogar, fazer um jogo junto, participar de um jogo, de acompanhar uma lição da escola. Nós não estávamos conseguindo, muitas vezes, ter este tempo. E agora, estamos com este tempo em nossos lares, porque está nos exigindo, porque os nossos filhos estão conosco. Então, que nós possamos, ao invés de reclamar dessa situação, se revoltar, se rebelar, que possamos compreender, aceitar e trabalhar essa amorosidade no nosso lar. Que possamos dedicar esse tempo com o nosso filho, com muito carinho, fazermos as refeições tranquilamente, ler uma história amorosamente. Que possamos, queridos amigos,
cada vez mais, aproximar o Evangelho de Jesus destes pequeninos que a nós foi confiado ou foram confiados. Hoje em dia nós temos uma vasta literatura infantil, infanto-juvenil, de obras espíritas, que possamos ler com os nossos, que possamos refletir, conversar, evangelizar. Nós temos músicas, nós temos o grupo Evangelizar e Amar para os pequeninos, que possamos ouvir, dançar, cantar, que fique na memória dos nossos filhos este momento. Só lembranças belas, lembranças de dias felizes ao lado dos seus pais, das suas famílias. E aí nós pegamos então esse livro que fala sobre os desafios da evangelização espírita. E Emmanuel nos diz, no Consolador, a diferença entre doutrinar e evangelizar. A grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Por esses motivos, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos, mas o singelo evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. O que o Emmanuel está nos dizendo? A diferença entre doutrinar e evangelizar. Doutrinar são passar os conhecimentos que aprendemos. Evangelizar, trabalhamos com o coração. Evangelizar-se em primeiro lugar e evangelizar nossos filhos. Reconhecendo que não somos perfeitos, reconhecendo que temos dias ruins, reconhecendo que estamos na nossa caminhada, abrindo o nosso coração, nos reconhecendo espíritos imperfeitos. Que possamos, todos os dias, evangelizar, mas não evangelizar com palavras, que possamos evangelizar com ações diárias, que o nosso filho, que a nossa filha, perceba em nós os esforços diários que estamos a fazer para sermos pessoas melhores. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o que é o verdadeiro cristão espírita. É aquele homem perfeito que não peca. Esse não existe entre nós. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar suas más inclinações. Que possamos nós, diariamente, adquirirmos novos hábitos em nossa vida. Aproveitando este momento, e vamos adquirir bons e saudáveis hábitos. Vamos inserir na nossa rotina o hábito da prece, o hábito da meditação, o hábito da leitura.
Se antes muitos de nós diziam que não tinha tempo, nós temos tempo agora. Que possamos refletir, analisar o que podemos modificar para termos no nosso coração mais amor, mais paz, mais tranquilidade. Jesus, nosso Mestre amado, confia em cada um de nós e espera que demos o melhor que trazemos dentro de nós. Que possamos não apenas decorar as questões, ler as obras básicas, ler os livros espíritas, mas que possamos ser espíritas. Ser espíritas no nosso lar, a começar por nós mesmos. E lembrando que este filho que conosco está passando essa vida, que nós não sabemos quanto tempo ficará conosco. A gente não sabe quanto tempo que esse nosso filho estará no nosso seio familiar. Que possamos fazer todos os dias um dia especial para este ser. Que possamos direcioná-lo ao Evangelho de Jesus. Que possamos ter a lucidez de perceber que este espírito também não é perfeito. Que possamos ter a lucidez de perceber quando devemos chamar atenção. Ter olhos de ver, de perceber que esse filho ainda pequenino traz tendências, às vezes não tão positivas. Tendências ao egoísmo, ao orgulho. Que possamos ser firmes para melhor direcioná-lo. E não apenas mimá-los, fazer tudo o que eles querem. Isso não é amar. Amar é direcioná-lo. É muitas vezes falar não. É colocar limite. E importante também nós lembrarmos de criarmos rotinas com os nossos filhos. Rotinas amorosas. Rotinas. Eles estão gravando esses momentos. Nós sabemos que o espírito que está ali está aprendendo, reaprendendo novos hábitos. Que possamos criar rotinas de orar frente ao alimento. Que possamos criar a rotina do nosso evangelho no lar. Que possamos criar rotinas de fazermos programas juntos. Que não seja ver televisão ou ver um filme. Que possamos criar dentro do nosso lar um ambiente amoroso, de paz, de luz. Que a gente consiga conversar com este nosso filho, olhar nos olhos dele e perceber que somos irmãos nessa caminhada. Se muitas vezes sentimos no vibrar do nosso coração energias contrárias ao amor, que possamos rogar a Deus e pedir que nos perdoe, porque nós também estamos aprendendo a amar e muitas vezes erramos. Mas sigamos no caminho de Jesus. Vamos apresentar o norte, que é o Evangelho com Jesus. Que esse filho sinta, vibre com o Mestre Nazareno. Que ele consiga cada vez mais compreender que nós estamos nessa vida temporariamente. Que a parte material é importante, mas não é única.
que a verdadeira vida é a nossa vida espiritual, que Ele está conosco recomeçando para aprender algo. Ele conosco, nós com Ele. Juntos, criarmos uma vida melhor, mais tranquila. Que possamos nós também, como eu disse antes, criar bons hábitos. Como é que a gente vai fazer com que o nosso filho leia, estude, aqueles que já são, né, jovens, pré-jovens, se eu não tenho este momento de estudo, de leitura? Isso não vai acontecer. Os nossos filhos, eles aprendem pelos nossos exemplos. E assim são em todas as situações. Não adianta a gente ficar falando e fazendo o contrário. Ele aprende com o que a gente faz, não com o que a gente fala. Então precisamos dar valor às coisas espirituais. Dar valor aos sentimentos, às palavras, às ações. Precisamos valorizar o lado espiritual que existe em todos nós. E muitas vezes, queridos amigos, como eu disse antes, precisamos dizer não. E por que expor nossos filhos, às vezes pequenos, pré-adolescentes, a noticiários ruins, com notícias que não são apropriadas para a idade deles? Para quê? Não precisa. Que nós precisamos desligar a televisão, não mexer no celular. Eles não precisam estar recebendo essa carga negativa que muitas vezes está acontecendo no nosso planeta Terra, que muitos ainda estão vibrando. Que nós possamos falar para eles que está acontecendo coisas ruins, mas eles não precisam visualizar, vibrar naquela onda para assustá-los. Que possamos perceber e ter cuidado para, como eu disse antes, que este momento não seja um momento de medo para eles, que seja um momento de boas lembranças, de lembranças amorosas, de dias felizes que eles passaram mais próximos de seus pais, aqueles que muitas vezes não tinham tempo antes. Que possamos fazer desses dias melhores. É isso que Jesus espera de nós. Que nós possamos nos esforçarmos todos os dias para sermos um pouquinho melhor do que fomos na véspera. E não vamos, queridos amigos, nos iludir que seremos perfeitos de um dia para a noite. Jesus nos perdoa, Jesus é amor. Que possamos nós também nos perdoarmos, percebermos que estamos muitas vezes caindo, mas que possamos levantar, orar, pedir uma proteção espiritual e continuar no caminho reto, no caminho com Jesus, com Deus. Que possamos parar de sermos aqueles teóricos, acreditam na fé, mas no primeiro desafio desmorece. Nós precisamos ter aquela fé que não é abalada, crer que não existe o acaso, crer no amor de Deus que quer só o melhor para cada um de nós. Que possamos perceber o amor nos pequenos detalhes da vida, nas pequenas situações, o amor que é essa missão diária que temos, o amor através de um telefonema, de uma mensagem, de um olhar.
que possamos ser mais amorosos, mais tranquilos. E quando nos vier aquele sentimento contrário ao amor, quando vier aquele sentimento de irritação, que possamos sair para um outro ambiente e fazermos a nossa oração, rogando, pedindo proteção e equilíbrio, que nós possamos nos equilibrarmos através da oração nos nossos lares, sabendo que seremos atendidos, que não estamos sós, que os trabalhadores de Jesus não cessam um minuto, estão trabalhando, estão curando. Mesmo o nosso centro espírita estando fechado, o trabalho não cessa. Que possamos lembrar desta equipe, da evangelização dessa casa, que trabalha junto às crianças, aos jovens. Que possamos convidá-los a ir até o nosso lar, proteger e amparar. Porque é uma conquista de todos nós. A paz interior começa em nós. Nós não podemos exigir a paz mundial se nós ainda não estamos com a nossa paz interna. Essa conquista diária. Que possamos criar hábitos de prece, oração, diariamente em nossos lares. Queridos amigos, vamos aproveitar este momento para ler um pequeno poema desse livrinho, Chico Xavier, Sinal Verde, de André Luiz, que fala sobre o ambiente caseiro, capítulo 8. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A passagem social da terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Essa mensagem, então, de André Luiz para nós, que possamos refletir sobre essas nossas atitudes diárias dentro do nosso lar. Convido a todos, então, para juntos nos reunirmos, respirando tranquilamente, que possamos sentir as energias que vão adentrando, onde quer que estivamos. Que possamos sentir essas energias adentrando
ao nosso lar, nosso corpo físico, que possamos perceber energias que acalmam, que amenizam nossas angústias, que possamos, quando vier um pensamento negativo, lembrar da força de Deus, lembrar da luz do sol e trocar as nossas vibrações, que possamos criar a harmonia nos nossos lares e sempre que precisarmos, que façamos as nossas preces, orando, pedindo, rogando proteção aos nossos amores e àqueles que estamos aprendendo a amar. Jesus, Mestre Nazareno, fortaleça em nós a esperança em dias muito mais felizes. Que assim seja.